Sejam bem-vindos a um novo formato aqui, tá bom? Queria conversar com você sobre segurança. Bom, hã, temos uma vulnerabilidade nova, a cada minuto, tá? E, eu quero falar com vocês sobre uma que acabou de sair. Bom, eu vou tentar esse formato aqui para poder explicar um pouco para vocês e talvez esse jeito mais fácil de consumir, de entender, sobre vulnerabilidades e, especificamente, né, a que nós estamos olhando aqui é sobre a CVE, né, de 2025, 24813. Bom, uma vulnerabilidade grave, tá, no Apache Tomcat. Então, bom, o NIST, né, acabou de divulgar aí essa vulnerabilidade crítica, né, e que ela permite, a partir de em um formato simples até, né, explorar essa vulnerabilidade, ganhar acesso, né, à aplicação e talvez a dados sensíveis e aí por diante, tá bem? Então, bom, vamos explicar aqui um pouquinho sobre isso, né? Então, essa vulnerabilidade, né, daqui para frente CVE, beleza? Essa CVE está relacionada à forma como o Tomcat trata requisições do tipo PUT, tá? Para uploads de arquivos. Então, normalmente sessões aí, né, que utiliza, então quem guarda a sessão, né, então utiliza essa persistência de arquivo, tá? Então, file based session, né? Eh, por padrão, o servlet vai salvar um arquivo, e aí o atacante está se utilizando exatamente disso, né. Então, o que que ele vai fazer? Olha, aqui está a ingestão maliciosa. Aí o atacante, ele envia uma requisição do tipo put para o servidor, tá, fazendo o upload de um arquivo em base 64, tá. Ele geralmente vai usar essa ferramenta aqui, ISO serial, sei lá, YSO. Não sei como fala exatamente, tá? E que quando deserializado, né, ele vai executar esse código, arbitrário aí, esse código, hã, não esperado, né, ou que não é da aplicação, tá? E aí depois, né, a execução desse payload aí, né, então ele vai utilizar o get em seguida para com esse ID, né, esse mesmo ID da seção do arquivo que ele mandou, né, ele vai executar esse arquivo que ele injetou anteriormente para processar essa seção. E aí, a partir disso, ele consegue ganhar até um acesso privilegiado, por exemplo, ao sistema. Essa técnica é considerada de fácil exploração, ela já tem uma POC, né, que inclusive eu cito aqui nesse post, então ela está bem aqui, olha, tá, que você consegue ver essa POC. Vamos abrir lá aqui, olha. Então, ele explica um pouquinho e tem um executável em Python aqui para você poder eh, testar, tá bem? Se o seu Tomcat está vulnerável, tá? Eh, Bom, se você tem um Tomcat nessas versões, né, 9, 10 ou 11, 10.1 ou 11, né, então você tem que atualizá-lo. Então, talvez eh, essa é a primeira e talvez formato mais fácil, né? Mas essa escrita, né, ela vem desabilitada por padrão. Mas se você fez a gravação de sessão, né, a sua arquitetura de sessão nesse formato com gravação de arquivo, então ela está habilitada, né? Então você pode trocar para read only aí, né? Para que esse ataque seja bem sucedido, né? hã, Você precisa de alguns parâmetros aqui. Primeiro, a escrita está habilitada, tá? Então você tem que, o seu método, né, de sessão tem que estar sendo escrita de arquivos. O suporte a output, né, tem que estar habilitado também, a persistência de sessão e, né, eh, o cenário onde, a URL de upload, né, essa API que está recebendo, né, tem que ser pública, né, o atacante tem que conhecê-la, tá? E aí, a gente já parte aqui para algumas medidas de mitigação. Então, primeira delas, e a mais simples aqui, é a atualização do seu Tomcat, né?
Então, tem aqui as versões exatas, né, do 9, 10 e 11 para quais você precisa atualizar, mas às vezes isso não é exatamente possível. Então, uma remediação aqui é, desabilitar, né, o o parâmetro de upload de arquivo, né, do PUT com criação de arquivo. Ou, né, desabilitar o put, né, desabilitar esse método, tá. Só que aqui tem um ponto de atenção, né, eh, esses 2 métodos aqui de mitigação, se a sua sessão, se o seu método de sessão usa esse formato, então isso vai fazer ele parar de funcionar, tá. Então tem um ponto de atenção aqui especial, porque se você utiliza esse método, né, colocar como read only, você não vai escrever mais arquivo, vai parar de funcionar. Então tem que ter muita atenção, né, antes de desativar, tá, ver se não é exatamente esse método que você está utilizando, tá bem. Então, as considerações finais aqui, né, é que essa vulnerabilidade, ela evidencia a importância de manter não só seus sistemas atualizados, mas também de revisar as configurações padrão, né, com certa periodicidade, né. E como a habilitação de métodos HTTP potencialmente perigosos e a persistência de sessão, baseados em arquivos, né, isso pode ser prejudicial, tá. Hã, em um cenário de exploração, ela pode ser realizada de forma simples e remota, tá, e que tem gente escaneando a internet toda, né, atrás desse tipo de vulnerabilidade, hã, simples, né, então a mitigação imediata, tá bom? Então, se você tem um Tomcat nessas versões, se você está rodando sessão desse tipo, então você precisa corrigir isso ou atacar esse problema imediatamente, tá bom? Para você evitar, né, o comprometimento do seu sistema aí, tá bem? Então, se a sua organização usa o Tomcat, ela deve priorizar a atualização da versão, né, e rever essas práticas de segurança, né? Garantindo que esses métodos de upload e persistência sejam configurados de forma mais segura possível, tá bem? Bom, essa é a nossa notícia aí, essa review de hoje, tá bem? A CVE do Tomcat e a gente se vê no próximo. Até mais, galera.